Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui presente. Agradeço o convite, agradeço aos senadores, principalmente ao senador Isalci Lucas e ao Paulo Melo, que estão realizando essa sessão em homenagem ao Dia do Síndico. Parabenizo os síndicos aqui presentes, mas também aos síndicos de todo o Brasil. Nós criticamos com frequência os nossos governantes, muitas vezes com certa razão ou com muita razão, mas quando assumimos o papel de síndico, nós fazemos de maneira micro o que eles realizam de maneira macro. Então, a possibilidade de nós mudarmos o país que estamos inseridos é mudar o nosso condomínio. Nós somos mini-governadores, mini-prefeitos ou, mais do que isso, porque existem prefeituras que têm menos habitantes do que alguns condomínios clubes. Então, ser síndico é poder mudar uma coletividade, ser síndico é poder mudar um município, uma cidade, um país. É poder mudar o mundo. Quem muda o mundo de uma pessoa, muda realmente o mundo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro nos últimos anos. Há 10 anos atrás, quando levantamos essa bandeira da profissionalização do síndico, não podíamos esperar que hoje estaríamos aqui presentes e que tanto se fala hoje em síndico profissional. Em todas as cidades brasileiras, desde a capital, aqui presente, até São Paulo, maior centro econômico do país, mas pequenas cidades que estamos viajando frequentemente, e isso já é um passo dado para a profissionalização. O síndico profissional, o síndico deve ser profissional. O síndico não é mais para amadores. O advogado aqui presente disse de tantas responsabilidades. Então, um amador não consegue gerir tanta responsabilidade e ter tantas vidas aonde ele pode modificar em termos de segurança, de manutenção predial, em termos de comodidade, de lazer. Você pode ser voluntário? Pode, mas voluntário numa gestão profissional. E quando você faz uma gestão profissional, quando você faz uma especialização, quando você gasta tempo, perde tempo com a sua família, perde o tempo que você tem mais valioso que a sua família, para realizar de maneira profissional algo em prol da coletividade, nada mais justo do que você ser remunerado para tal. Então, a bandeira fincada da profissionalização, de gestão e também de reconhecimento e remuneração. Não podemos esquecer que vivemos um país onde estamos tentando sair da crise. Temos hoje em torno de 13 milhões de desempregados, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. E o surgimento de uma profissão como síndico profissional, de maneira direta, pode trazer em torno de 300 mil empregos. De maneira indireta, podemos falar em torno de 800, 900 mil empregos. É também uma ajuda à economia brasileira. Desta forma, gostaria também de fazer um apelo aos senadores brasileiros que, na briga da regulamentação que existe, que se alerte para o bem dessa coletividade, que se alerte ao bem da coletividade brasileira e dos síndicos, pois o reconhecimento, a regulamentação, quando caídas em mãos erradas, pode ser algo negativo para todos. A regulamentação não pode ser abraçado por uma classe. O síndico não deve ser só administrador. O síndico não deve ser só advogado. O síndico não deve ser só engenheiro. O síndico é o síndico. Discordando um pouco do meu colega anterior, mas concordando com ele não é um especialista em uma área. Eu brinco que ele é um especialista generalista. Ele tem que conhecer todas as áreas para saber tomar as decisões e controlar
os seus prestadores de serviços. Quando falamos em regulamentação, aqui muitos brigamos, que deve ser o caminho, talvez para frente, nem sempre uma regulamentação é positiva, ou muitas vezes não a é, porque não muda nada em alguns momentos. Podemos falar de professores, podemos falar de médicos, que mesmo regulamentados há muito tempo, e vocês que me perdoem, são profissões mais importantes do que a nossa, de síndico, porque salvam vidas e constroem o país com as nossas crianças. Alguns médicos ainda não têm materiais para usar em hospitais públicos, e alguns professores levam, às vezes, até tapas e chutes dentro de salas de aula. Então, mais do que brigar pela regulamentação, nós temos que brigar pelo reconhecimento. Nós temos que brigar por legislações mais sólidas para o universo condominial como um todo. E por que não brigar por uma vara específica dos juízes que entendam do segmento condominial para julgar as nossas causas? Por que não lutar por isenção de impostos, aonde um condomínio que contrate um síndico profissional, ele seja abatido em maneiras de impostos, e aonde seja revertido isso, esse imposto abatido incentive a criar tantos novos empregos. E, obviamente, que me sinto honrado de estar aqui presente, representando a Gabor RH e a certificação Síndico 5 Estrelas, a qual eu luto e acredito que a qualificação, ela sempre é o caminho mais importante. Adam Smith dizia da mão invisível, da questão da oferta, da procura. Eu acredito que o governo, aonde aqui estamos, deve de alguma maneira, ou deve com certeza criar legislações aonde nos permitam agir de maneira mais eficaz. Mas quanto menos a intervenção de que esse curso deve ser feito, dessa forma deve ser realizado, tem que ser administrador, deve ser advogado, não. Quem regulamentará isso de maneira informal é o mercado. Nós temos hoje apenas 3% das profissões regulamentadas em nosso país. Converso muito, já conversei com o Paulo sobre regulamentação e acredito que um momento ela vai chegar. Mas mais do que brigar por regulamentação nesse momento, o meu apelo é que brigamos pela não aceite de uma regulamentação que pode ser negativa para todos nós. E quando chegar a regulamentação, se chegar, que chegue de maneira positiva. Nós temos um governo atual e um anterior que brigou muito com as forças sindicais, onde temos mais de 15 mil, ou tínhamos mais de 15 mil sindicatos. Então, a criação de sindicatos ou conselhos não nos mostrou muito eficaz na maioria dos casos. Em alguns sim, obviamente, não estou generalizando. Posso citar a questão do jogador de futebol, que é uma profissão regulamentada e que, infelizmente, aconteceu uma desgraça dos 13 meninos no ninho do urubu e que, se nada for feito, acontecerá outras e outras vezes. Então, para finalizar minha fala, agradecer aos senadores, principalmente ao senador Isalci Lucas, pelo reconhecimento, a tão importante função que vocês realizam de maneira política. Nós somos políticos. Todo cargo que é eletivo, ele é político. E estou falando de boa política, que é o que está sendo realizado aqui hoje. E que de maneira política nós realizemos os lobbies positivos para que, se for regulamentada, seja de maneira salutar a todos os envolvidos, principalmente aos condôminos. Mas, independente de regulamentação, temos que pensar em reconhecimento da profissão, em fortalecimento da profissão, em fortalecimento da coletividade brasileira que podemos mudar. Muito obrigado, um prazer grande estar com vocês.